do horário, não sei se a galera saiu do trabalho, o que foi, mas agora tá muito mais cheio do que tava antes. Nossa, eu tô até meio tremendo ainda. Fala se isso não parece o centro de São Paulo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui em Seul, na capital da Coreia do Sul. Eu tô bem numa parte do centro aqui de Seul, é uma parte muito legal, cheia de ruas pequenas e tal, e eu queria muito tirar fotos aqui. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Renan, eu sou fotógrafo já há basicamente quase uns 10 anos. Atualmente eu tô morando no Japão, mas estou viajando aqui na Coreia do Sul. Então, se você está vindo nesse canal pela primeira vez, não deixe já de se inscrever e bom vídeo. Olha um restaurante aqui, ó, com umas lula viva. Não sei se dá pra ver direito. Olha aí, ó. E também, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para você as ruas do centro de Seul. Vou explorar várias lojas, comidas e o cotidiano dos sul-coreanos, além de mostrar como a cidade fica à noite. Bom, tava querendo sair um pouco daquela área ali, onde tava tendo muita música. Então eu decidi vir aqui e andar um pouco mais para essa área aqui. Acho que essa mulher tá andando desse jeito porque ela viu que eu tô gravando, sei lá, porque a de trás tá dando risada. Essa área aqui do centro é muito movimentada. Eu vim aqui já outro dia, tava completamente cheio. Então vai ser legal dar uma volta aqui fazendo umas fotos. Galera, eu parei para gravar um pouco aqui que, nossa, eu tô até meio tremendo ainda, de susto. Eu fiquei quase uns 10 minutos, uma abelha em mim, sai daqui. Fiquei quase uns 10 minutos tentando arrumar ali o estabilizador com a câmera e tal. Acho que eu não percebi na hora de levantar, eu esqueci meu celular como se fosse nisso daqui, ó. Tá vendo? Tipo, eu tava sentado assim, só que numa outra loja lá pra cima. E aí eu acho que eu esqueci o celular ali e nem vi. Nossa, fiquei com muito medo, sei lá, de perder o celular. Na hora que eu chego lá, o celular tava ainda lá parado, gente. Nossa, eu andei um pouquinho, parei aqui pra gravar e falar o que aconteceu. Eu acredito que é pura sorte, porque nem que alguém pegasse para deixar próximo em algum lugar, alguma loja, caso alguém fosse perguntar, mas sequer pegaram no celular. Ficou ali pelo menos, eu acho que uns 4 minutos parado, porque foi só o tempo de eu descer a rua ali um pouquinho e lembrar, tipo, cadê meu celular? Porque eu não senti no bolso. E sei lá, como eu disse, não sei se foi muita sorte ou se é esse negócio da Coreia do Sul, se realmente são um dos países mais seguros em relação a roubo, furto, essas coisas. Sei lá, foi muita sorte e pelo menos que bom que o celular tá aqui. Agora vamos andar mais um pouco aqui, continuar conhecendo um pouco mais desse centro de Seul. Uma outra coisa também interessante é que Seul é uma das cidades mais monitoradas do mundo. Em cada lugar que você vai, em cada esquina, tem vários postes com câmeras de monitoramento. Aqui eles chamam de CCTV, então tipo, você vai ver isso em vários lugares aqui em Seul. Um cat café, cara. Eu vou ter que entrar pra ver, com certeza. Galera, infelizmente o rolê do Cat Café ele ficou um pouco comprido, então eu vou ter que fazer um outro vídeo só pra ele, porém ficou maravilhoso, vocês não têm ideia. Então se inscreva no canal se você não for inscrito e fica de olho porque vai vir um vídeo maravilhoso. Essa parte aqui do centro é bem cheia mesmo, é muito turística. A galera adora vir aqui, tipo, acho que acabou de chegar, já vem pra cá. Você pode ver que é bem lotado, ó. E como eu falei, às vezes parece muito o centro de São Paulo isso aqui, cara. Mas, tipo, é bonito. É um centro que, sei lá, é seguro, você pode andar de boa. Igual eu tô filmando, tô com celular, tô com câmera. Não tem uma preocupação excessiva se vai acontecer alguma coisa ou não. Mais um gatinho ali, ó. Então, tchauzinho, que coisa fofa. Eu adoro gato, gente. Estamos numa área já bem cheia também. Vamos ver. Como eu disse, eu acho que eu vou aparecer pouco nesse vídeo, porque uma coisa que eu quero muito fazer é mostrar mais um pouco das coisas que eu tô vendo aqui. Hello! Say hi to Brazil! Bye bye! Aqui é uma área dos fumantes.
Tem muita gente que fuma aqui na Coreia do Sul. Meu Deus do céu. Cada lugar que você vê tem um grupo de, sei lá, umas 10, 15 pessoas fumando um cigarro. Nossa, tem uma Ferrari na loja aqui. Eles já colocam um aviso. Não entre no carro. Ok, então acho que alguém já deve ter tentado. É aquele negócio, se tem um aviso, é porque alguém já fez. Não sei se vocês conseguem ver daqui, eu vou tentar até dar um zoom para vocês terem uma noção de como que é pra lá. Tá rolando um negócio de comida de rua aqui, ó. Olha que da hora. É quando eu vejo essas coisas aqui, galera, que eu fico um pouco frustrado em relação a como algumas coisas acabam sendo no Brasil, porque, tipo, São Paulo é uma cidade muito bonita, extremamente abandonada, perigosa. E quando eu vejo essas coisas, eu imagino que, tipo, o centro de São Paulo poderia ser facilmente isso daqui. Poderia ser um lugar seguro, um lugar bem cuidado, cheio de vendas de comida clássicas das coisas que tem em São Paulo. É alguma coisa de caranguejo. Pô, da hora. Uns docinhos. Ah, eu já comi esses aqui, ó. É muito bom. Nossa, esse aqui é muito da hora, hein? Olha. Um bonequinho aqui, ó. Olha lá, a pessoa vai tirar foto com ele. Eu ouvi a voz e falei, ué, eu conheço esse sotaque. Não, tô aqui também visitando. Moro no Japão. Beleza, obrigado, viu? Bom rolê aí pra vocês. Meu, é isso. É impossível você não espotar um brasileiro, não importa onde você esteja, cara. Ó, é aqui que eu vou fazer uma foto. Lembra que, tipo, pra ver mais dessas fotos é só ir no meu Instagram. Agora vou mandar mais um pouquinho aqui. Eu não sei o que tá acontecendo, mas tem uma muvuca de pessoas aqui, ó. Tinha até uma câmera filmando ali, tipo, acho que de TV. Não sei do que se trata. Olha que maneiro. Pô, na moral, fala se isso não parece o centro de São Paulo. Parece quase a República, não sei. Cheio de mesa, a galera que senta aqui, toma uma breja, pega uma porção. Pô, na moral, achei isso muito da hora. Muito. Pô, que droga tá na Coreia do Sul aqui sozinho. Hello! Pelo que eu tava vendo, o lugar que eu preciso ir é bem mais pra lá. Vou ir pra aquela área. Uma coisa que eu acho legal conversar aqui com vocês, para também deixar um pouco claro, quando eu falei já também que eu achei Seul uma cidade muito parecida com São Paulo, eu não quero me referir só na aparência assim e tal, mas também porque Seul consegue ser uma cidade muito suja. Toda cidade grande, a maior metrópole de qualquer país, vai ser um lugar um pouco mais sujo do que o normal, do que o resto do país. Então, por exemplo, eu fui para Osaka, uma cidade muito grande, não achei ela completamente suja, mas nossa, que sol! Comparado com o resto do Japão ali que eu já fui, não tem nem comparação. É muito mais sujinho que outras áreas que eu fui, que são cidades pequenas. Ah, será que é aqui que eu passo para o outro lado? Acho que é, vamos ver. Aqui, toda vez que você vai numa esquina, você basicamente tem que descer. É muito difícil ter cruzamentos. Na maioria das vezes você vai ser obrigado a descer, tipo, para esse subsolo, e é a partir daqui que você passa para o outro lado. O que é um pouco cansativo, não vou mentir, porque você tem que sempre ficar subindo e descendo escadas assim. Vamos ver como está lá fora. E uma coisa que eu quero deixar um pouco claro, quando eu falei também que Seul, ela me lembra um pouco São Paulo, essas coisas assim, uma coisa que vocês têm que ter em mente é que não existe uma cidade, tipo, que é a maior de cada país, que também não é parecida com todas as outras. São Paulo, para mim, também é parecida com Nova York, que também é parecida, tipo, com Osaka. Óbvio que cada uma vai ter suas peculiaridades, assim, umas coisas muito únicas e diferentes, assim como o Seul tem, outros lugares vai ter também.
Só tô querendo dizer que, tipo, entre cidades grandes, todas sempre vão ser um pouco parecidas. Todas. E Seul também é uma cidade que, olha lá, assim como qualquer cidade grande, vai ter, tipo, bastante lixo. Olha esse caminho aqui, que bonito. Também merece uma foto. Então é isso, cada cidade ela vai ter uma coisa meio única, peculiar de cada uma. Mas eu acho que basicamente muitas cidades grandes elas conseguem ser um pouco parecidas assim. Olha aqui que da hora. Mais um lugar que eu vou fazer uma foto. E eu tô achando muito bacana fazer esses rolês mostrando aqui um pouco de como que é a parte do centro, alguns outros lugares aqui. É bem da hora. Tipo, olha essa parte aqui. Nossa! Uma coisa que eu também queria falar é que está sendo muito, mas muito maneiro mesmo fazer essas fotos aqui no centro. Eu achei muito bonito a estética daqui, tem muitos lugares que são bem únicos aqui de Seul. Eu espero que vocês estejam curtindo esse rolê aqui, deixem nos comentários o que vocês acharam aqui da cidade, o lugar mais bonito, o ponto que vocês mais gostaram, porque é realmente muito da hora. Várias lojinhas aqui, assim, tipo... Vou andar um pouco aqui agora também. Aqui tá parecendo uma área de bastante restaurantes, assim. Pô, olha esse daqui, que maneiro! Muito da hora. Olha lá, mais uns bequinhos. E uma dos propósitos pelo qual eu tô gravando assim, andando, é pra você ver como que é o cotidiano da galera que, tipo, mora pra cá e tá, sei lá, trabalhando, descansando. Dá pra vocês terem uma ideia de como que é. Tô aqui de volta na parte da feira. Tá muito mais cheio do que antes, eu acho que por conta do horário. Não sei se a galera saiu do trabalho, o que foi, mas agora tá muito mais cheio do que estava antes. Your backpack is open. Oh, it's open! Oh, thank you so much. I didn't notice that. Thank you. Oh my god, thank you. Olha isso, galera, eu esqueci a bolsa aberta. De novo. Tipo, aconteceu na hora que eu saí de casa, a bolsa estava aberta e um moço me avisou. Eu tava literalmente ainda em casa. Olha lá, esqueci aberto de novo. Enfim, eu consegui fazer muita foto da hora. Agora eu vou dar mais um rolê aqui para conhecer um pouco mais essa área. Tá muito mais movimentado agora, mas espero que dê para ver umas coisas da hora aqui. Para vocês terem uma ideia, olha como que tá para lá. Em alguns pontos aqui tá até difícil para andar, de tanta gente que tem. Eu ainda não fui para essa parte aqui, só tá bem difícil de andar aqui. A parte mais da hora de saber, por exemplo, eu esqueci a bolsa aberta. Uma falha muito grande minha, que se fosse, por exemplo, em algum outro lugar um pouco mais perigoso, tipo até Nova York, isso tá acontecendo bastante furto, muito assim, roubo. Mas felizmente aqui, nada disso, por exemplo, precisaria me preocupar. A bolsa tá aberta, tal, o cara até fechou pra mim. Muita gente boa. Agora eu vou mostrando um pouco mais o caminho para vocês verem como que tá a área aqui, porque é muito mais fácil para eu segurar a câmera. Também não fica muito assim na minha mão na frente das pessoas. Então vamos trocar aqui. Ó, assim eu consigo ir pelo menos e ir mostrando para vocês. Tô numa área aqui pelo jeito de bastante comida. Mais interessante é que assim eu vi poucas coisas repetidas assim, tipo, nem toda barraca tem, sei lá, 7, 8 barracas iguais. Não tem, tipo, uma ou outra eu vi que tem umas coisas bem similares, mas tem muita coisa de comer que... Olha que da hora! Nossa! Nossa, esse aqui é uma... Ah não, esse aqui é panqueca, não é o que eu comi. Da primeira vez que eu vim no centro aqui de Seul, eu peguei um negócio lá que eu não lembro o nome, mas era uma delícia.
Bom, uma coisa que eu queria falar rapidão, que eu acho muito engraçado, é toda vez que eu passo na frente de alguma loja que tá tocando alguma música e tal, e alguma coreana passa também na frente assim, elas começam a fazer as dancinhas da música, gente. Toda hora, toda hora. Você passa, ó, por exemplo, tá tocando uma música aqui agora. Na maioria das vezes que eu vejo alguma coreana passando ali também, ela começa a fazer alguma dancinha. Deixa eu sair da frente da moto aqui. Mas enfim, ela começa a fazer alguma dancinha da música que tá tocando. Eu achei isso muito engraçado. Eu vi pelo menos umas 5, 6 vezes, só hoje. Felizmente cheguei numa área que está pelo menos um pouco mais vazia. Ah, thank you. Ah, essa loja aí eu não sei do que é, ó. Bem colorida. Uma coisa que eu fiquei muito surpreso é ver a quantidade de coreanos que são tatuados, gente. Tipo, é muita gente que eu vi com muita tatuagem mesmo. Em comparação com o Japão, que lá é muito mais restrito em questões de até lugares que você pode frequentar ou não tendo tatuagem, aqui tem muita gente com isso. Uma coisa também é que aqui na Coreia do Sul existem leis rigorosas a respeito de quem tem tatuagem e os trabalhos que essas pessoas podem conseguir. Por exemplo, quem tem tatuagem não pode ser funcionário público, ser professores, essas coisas, policiais, se eu não me engano. Tem muitas coisas que impedem, tipo, as pessoas que têm tatuagem de conseguir trabalho. Outra coisa interessante que eu queria até falar, eu vou fazer um vídeo bem, assim, muito informativo a respeito disso, que eu acho um tema bem legal. Vocês viram, né? Não sei se pegou no vídeo, mas essa mulher tava fazendo uma dancinha já. Cara, dá uma olhada nesse carro branco aí, que da hora. Parece uma mistura de um Porsche, sei lá o que é isso. Deve ser alguma marca coreana, assim. Eu vi que tem alguns carros de marca coreana. Achei ele bem maneiro. É um táxi. 자, 같이 Caramba, cara, da BMW ainda. Quando eu fui praticamente lá parado pelo serviço secreto e tal, tinha muita dessas motos aqui da polícia no lugar lá, tipo, parando o trânsito, fazendo várias coisas. Foi um pouco assustador, viu? Porque o cara veio correndo na minha direção. Olha que da hora, pra quem não sabia, existe ainda cabine telefônica aqui em Seul. Que da hora. Será que funciona? Deixa eu ver. Caramba, funciona! Pô, que da hora. E aí aqui é o preço, ó. Você coloca umas moedas, tem o valor delas aí, ó. Bem da hora. Bom, eu não vou mentir nem um pouco que a cidade de Seul me surpreende muito mesmo, muito. Olha, vocês podem ter percebido que eu já falei Seul, tal. Cada hora o que vem na minha cabeça eu acabo falando. Eu realmente esqueço o jeito de pronunciar. Então, aleatoriamente eu vou ficar falando os dois. Mas é muito da hora essa cidade, cara, de verdade. Olha isso aqui. O carro da polícia tem uma placa eletrônica, cara. Tipo, deixa eu mostrar que é mais fácil. Olha isso aí que da hora. Ele para o carro ali, ó. Aí tem uma placa aqui em cima indicando que tem que virar pra lá. Ué, não entendi. Tem um carro que acabou de virar pra direita aqui. Mas bem da hora, ó. E tá até uns capacetes aqui. Mas enfim, como eu estava falando, a cidade ela tem me surpreendido bastante. Eu achei muito bonito. Aqui é uma cidade que basicamente funciona 24 horas.
Igual também, tipo, qualquer capital, acho que uma cidade grande assim, vai ter um comércio noturno bem forte. Mas eu gostei de como que é aqui, porque é pelo menos seguro. Então, tipo, você consegue sair à noite de boa. E eu acho isso muito legal. Enfim, sem querer ficar falando só também de problemas, porque eu acho que problema qualquer lugar vai ter. Então eu não vou ficar falando por situações ainda que eu não precisei passar e tal. Acho que existem vários youtubers que são daqui de Seul, que moram na Coreia, então conseguem falar realmente sobre muitos dos problemas que tem aqui. Então eu vou focar um pouquinho mais, às vezes, nas coisas boas. O rolê aqui à noite é muito legal. A Mini, que é uma sul-coreana, que ela tá na mesma casa que eu tô nesse meu tempo aqui na Coreia do Sul, ela fala que, tipo, é muito de boa mesmo para sair, é bem seguro, tipo, coisas que para ela é totalmente comum, que quando eu falo, tipo, nossa, mas isso é muito doido e tal, ela até fica surpresa. Mas enfim, eu vou ter que falar pelo menos um problema, que, tipo, pra galera que gosta de sair bastante à noite, os coreanos, eles são muito rudes e muito, tipo, não existe aquela parada que não é não. O cara vai ficar insistindo, tipo, se você estiver numa balada, ele vai ficar te procurando. Ela falou de várias coisas que acontecem, porque ela também trabalha num bar, assim, tipo, a galera vai lá pra se divertir, beber, assim, tal, não é balada. Ela tava falando que tem muitos caras que, tipo, fazem muita coisa errada, porque não existe leis que proíbem muita coisa aqui. Por exemplo, stalker, essas coisas, são muito comuns aqui na Coreia do Sul. Ó, pra quem falou que não ia ficar falando dos problemas, né? Enfim, quando ela falou isso pra mim, eu falei que já tinha visto vários vídeos que até no Japão isso é um pouco comum, assim, de você ver vários vídeos de meninas tentando fugir de uns caras que estão perseguindo elas de uma maneira muito estranha. E ela falou que aqui na Coreia do Sul isso é quase comum, tipo, em seu... não comum, mas você vê muito acontecendo. Ela falou, por exemplo, que teve uma notícia que saiu não tem muito tempo atrás, de uma mulher que um cara entrou na casa dela, ele estava roubando lá, tentando fazer alguma coisa, ela, para se defender, foi lá e agrediu o cara, conseguiu chamar a polícia e tal. No fim das contas, ela que está respondendo também, eu não sei se o cara vai responder alguma coisa ou não, criminalmente, mas quem está respondendo é ela por agredir o cara, porque ele não chegou a roubar. Ele invadiu a casa dela, mas por ela ter impedido ele de roubar, ele não ter cometido o crime e ela que cometeu o crime de agressão contra ele. Tipo, é muito insano. E tem muitas outras coisas, por exemplo, xenofobia não é crime aqui, racismo, tem muitas coisas que realmente são uns problemas. Bom, mas voltando a falar das coisas pelo menos positivas aqui da Coreia, o que eu falo que eu acho interessante é você pelo menos ter uma questão de segurança para quando você vai sair à noite e tal, essas coisas é muito legal. Porque toda vez que eu saía à noite, tanto quando eu morava em São Paulo, quando eu morava lá na minha cidadezinha do interior, Limeira, ou quando eu ia para alguma cidade próxima, assim, tal, a minha preocupação era sempre muito grande a respeito de se podia acontecer alguma coisa comigo, ou com meus amigos que estavam junto, alguma coisa assim. Era às vezes um pouco chato ficar sempre um pouco preocupado, assim. Nossa, aqui tá muito vento, calma aí. Uma outra coisa muito ruim era eu nunca poder levar minha câmera para os rolês, essas coisas. Queria muito poder fazer isso, mas infelizmente nunca dava certo, porque eu ficava extremamente preocupado em ser roubado ou alguma coisa assim. Até com o próprio celular eu já ficava um pouco preocupado, imagina se eu levasse minha câmera. Então, uma coisa totalmente fora de cogitação. Ó, como você pode ver, um horário de pico aqui é muito ônibus. É muito ônibus. Daqui a pouquinho eu vou embora já também. Então eu já estou imaginando se meu ônibus vai estar lotado ou não. Aqui, ó, umas lojas de roupa com umas vitrines e umas coisas extremamente grandes, muito maneiro. Olha esse prédio aqui, ó. Para vocês terem uma ideia, que eu estou numa área bem no meião assim da cidade. É cheio desses patinetes aqui, elétricos. Eu não sei se eles são daqueles aplicativos, tipo, você paga na hora ali e já começa a usar. E em Portugal tem bastante desses patinetes. O meu irmão, ele até usa, ó, às vezes, esse patinete. Vai. Agora. Boa.
Então vamos andar mais um pouquinho aqui e vamos dar uma olhada nas paradas que tem para esses lugares aqui. Aí, ó, tá ficando a noite, é isso que eu queria conseguir filmar um pouco aqui para vocês darem uma olhada como que é na parte da noite. Ó, esse vídeo aqui ele vai ficar muito comprido mesmo, então fica aqui um pedido meu, dá um like nesse vídeo para que o YouTube compartilhe ele para mais pessoas, porque vai dar um trabalhão também para editar ele, mas é isso, vai ser um vídeo muito legal, espero que vocês gostem. Então assim, eu acho que para esse vídeo vale muito um like seus, então deixa aí uma curtida, comenta o que vocês acharam, vai ser muito maneiro eu conseguir ver esse vídeo sendo divulgado para mais pessoas. E aí vamos dar nossa última volta aqui e depois disso eu vou para casa, que eu tô ficando já um pouco cansado também. Vamos ver como que tá para cá. Ó, mas como vocês podem ver, tá ainda muito cheio. Ó pessoal, peguei essa panqueca de mel aqui, ó, achei bem da hora, eles estão fazendo aqui várias, aí eu peguei essa daqui, é só 2.000 wons, isso aqui é, se eu não me engano, quase uns 6,50, vou colocar o preço aqui, e é esse daqui, ó. Pô, é muito boa, e vem nesse copinho, então facilita bastante para comer, porque uma mão tá segurando a câmera e já é um pouco pesadinho. É muito bom. Então pessoal, o vídeo ele vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi bem da hora dar esse rolê aqui no centro de Seul, tirar bastante fotos, mostrar para vocês bastante aqui em volta e terminando com uma panqueca doce com mel. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, deixe seu curtir para ajudar na divulgação desse vídeo, comenta aqui o que você achou e se inscreva se você não é inscrito. Valeu, falou e tchau!